Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no segundo volume, já estamos em A Grande Síntese. E, na Grande Síntese, já estamos no capítulo 91. Capítulo 91. A lei social do Evangelho. Vamos observar. Permanecemos até agora nos campos subhumano e humano das mais baixas criações biológicas, para focalizar melhor os pormenores de vossa fase. Sua voz está dizendo aqui que gastou um pouco mais de tempo nos campos subhumanos e humanos, com o objetivo de focar exatamente os pormenores da nossa fase atual de evolução. Mas subamos mais na escalada evolutiva. Como pelo indivíduo se alcança o nível do super-homem, ou seja, como o próprio homem, por evolução, alcança o nível de super-homem, e super-homem aqui para nós é herói, gênio e santo. Então, o homem atinge, por evolução, o nível de santo. Também a evolução coletiva de vários homens, a unidade coletiva, a sociedade, por evolução, atinge a lei social do Evangelho. Atinge essa lei maravilhosa que é a lei social do Evangelho. Hoje, inversão completa dos sistemas humanos. Hoje, o Evangelho é absurdo, aparentemente irrealizável, mas o Evangelho é meta suprema. O Evangelho é a realidade do amanhã. Não tenhamos dúvida disso. A caminhada evolutiva segue sempre. E o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus de Nazaré, será a realidade do amanhã no planeta Terra, como já é a realidade em outros mundos, o Evangelho. Aí todos os problemas da convivência estarão radicalmente resolvidos com um conceito simples, baseado no Evangelho do Cristo. Todos os problemas de convivência estarão radicalmente resolvidos com um conceito simples. Ama teu próximo como a ti mesmo. Cristo disse isso, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se um ama ao outro, não haverá mais violências. Se um ama ao outro, o outro ama ao um, não haverá egoísmos, não haverá orgulho, nem ódio, só haverá amor. E isso é o telefinalismo de nossa evolução, ou seja, isso é uma fatalidade ao qual nós chegaremos inevitavelmente ao amor. Chegaremos ao amor, chegaremos à felicidade. É a perfeição, é a lei de quem chegou e o sonho de quem está a caminho para chegar nesse conceito simples, harmônico, equilibrado, de felicidade. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas o caminho é longo e difícil. Se o vemos em sua realidade de áspero esforço para conquistar e realizar-se, porque é verdadeiramente lento, mais do que um fácil sonho, para quem ignora as resistências da vida. Chegar a aplicar o Evangelho, compreender e praticar o Evangelho de Jesus na sua íntegra é um caminho ainda um pouco longo, difícil, mas será realizado. No Evangelho, todas as divergências se harmonizam. Supitam-se os estridores numa paz substancial, num equilíbrio mais estável.
atingindo o nível de praticar o Evangelho em nossas vidas, nós atingiremos uma paz substancial, um equilíbrio muito estável, que aprofunda suas raízes no coração, no sentimento do homem. O Evangelho muda os nossos sentimentos para bons sentimentos. E os bons sentimentos é a árvore boa, que produz bons frutos. Consequentemente, seremos felizes. Essa é a meta da evolução coletiva. O reino do super-homem. A ética universal em que a humanidade encontra a coordenação de suas energias. O Evangelho, que colocamos no ápice, no topo da evolução das leis da vida. Veja que na grande síntese, a sua voz inicia lá na matéria, a evolução da matéria, a evolução da energia, e chega aqui no ápice, agora dizendo sobre o amor, sobre o Evangelho, sobre a lei social do Evangelho. Deixou para o topo. Então veja que no universo existe uma lei só, que vai do átomo ao anjo. Uma lei só orienta, organiza, harmoniza o universo todo. A distância que separa a vossa vida atual desse vértice da lei social do Evangelho é imensa, claro, mas vamos caminhando devagar. Nós não temos pressa, não é? Cada ato e pensamento vossos estão permeados de luta e vos faz pensar que o Evangelho está distante. Muitas vezes nós temos a impressão que o Evangelho está distante, como que inatingível. Mas é atingível sim. Mas, justamente porque é luta, é caminho de conquista. Essa evolução nossa, aproximando-nos do Evangelho do Cristo gradativamente, é um caminho de conquista, é um caminho de evolução moral, em que cada um de nós tem seu mérito, tem sua recompensa na paz, na felicidade que alcança. Dessa maneira, é demolição da própria luta e aproximação progressiva do Evangelho. Como dissemos, aproximação progressiva, doses homeopáticas da lei de amor, para que nós possamos caminhar firmes e progressivamente na direção de compreender e praticar o Evangelho, para benefício de todos, para benefício próprio, para sermos felizes. Esse é um nível diferente. Significa um total deslocamento do ponto de vista das coisas. O Evangelho na Terra, ele é um deslocamento dos nossos pontos de vistas. O Evangelho na Terra, o Evangelho do Cristo na Terra, é visto como algo como que aparentemente impraticável. Os próprios fatos humanos, observados de planos diferentes, assumem valores diferentes. Quando nós temos pontos de vistas diferentes, os valores também são diferentes. É a visão longínqua e global da alma que conquistou a bondade e o conhecimento. É aquela visão ampla, profunda, daquele que alcançou, que conquistou a bondade e o conhecimento. São as duas asas para nós alçarmos voo. A bondade, a asa da bondade e a asa do conhecimento, conforme é citado também nas obras espíritas. Essas normas do Evangelho, correspondendo a uma amplitude de ângulo visual muito mais amplo, parece-vos irrealizáveis. O Evangelho, com a sua norma de conduta, do amar ao próximo como a si mesmo, o Evangelho com essa amplitude de visão que ele nos traz, aparentemente, ele é irrealizável. É como que o Evangelho, para se praticar o Evangelho na Terra, seria uma utopia, e não é isso. Cristo, Jesus de Nazaré,
provou que é possível viver a lei de amor, justiça e caridade num planeta com um nível evolutivo igual ao nosso, num planeta de expiações e provas como é a Terra. Ao Evangelho só se pode chegar por sucessivas aproximações. Nós vamos vivendo o Evangelho gradualmente, lentamente, em doses homeopáticas e de forma constante, crescente, progressiva. Aqui eu pus uma tabela, vou pegar e mostrar aqui para nós. Nessa tabela, até vou tirar minha imagem daqui, nós temos aqui, essa imagem escurece de branco a cinza até a cor preta. Aqui embaixo está o antissistema, uma região de ódio, de falta de fé, de orgulho, de egoísmo. Consequentemente, uma região que de cima para baixo aumenta a involução, aumenta a maldade, aumenta a imperfeição. A criatura vai se tornando imperfeita e, consequentemente, aumenta a infelicidade. Essa é uma região de muita infelicidade, de extrema infelicidade. Para sair dessa região, nós temos aqui, a evolução desses sentimentos. Como nós vimos, o próprio egoísmo que vai estendendo o seu círculo de atuação da pessoa egoísta, individual, vai expandir o círculo para a família. Posteriormente, esse círculo de querer bem e de proteger, de tornar felizes as pessoas num círculo maior da comunidade, da cidade, do estado, do país e da humanidade, passando gradualmente por esses níveis de indiferença. Indiferença, o mal do século, conforme disse Kardec, já há 150 anos. Mal do século ainda hoje. Depois passamos para um nível de piedade, sentimento de dó, mas não fazemos, não ajudamos. Depois começamos a um nível mais superior de solidariedade, de fraternidade, até atingirmos o altruísmo ou a caridade. Então veja que a evolução dos sentimentos, ou praticar o Evangelho do Cristo. Também sinônimo, evolução moral, conscientização de que somos espíritos eternos em experiência num corpo físico. Isso é uma conscientização necessária. Ora, para sair dessa região de infelicidade aqui embaixo, esses sentimentos têm que serem mudados, têm que evoluir da falta de fé à fé, do orgulho à humildade. Passando aqui, do orgulho pela prudência, moderação, simplicidade, modéstia, até o nível de humildade. Do egoísmo já falamos. Então, nós sairemos de um sentimento inferior que nos infelicita, como o ódio, a um sentimento extremamente superior, a uma virtude máxima, como é o amor. Na obra de Pietro Baldi, saímos do antissistema para o sistema. Na obra de Allan Kardec, saímos aqui de mundos primitivos para mundos divinos, aqui no topo. Então, isso é natural, isso é progressivo e tem que ser realizado. Ele, o Evangelho, deixa eu pôr esse mouse de cá. Ele, o Evangelho, fica inacessível por sua elevação. O Evangelho do Cristo é tão elevado que ele é inacessível hoje na Terra para muitas pessoas. Então ele, o Evangelho, fica inacessível por sua evolução, por sua elevação, se for apresentado. Aqui tem uma mensagem, vou ignorar. Então ele, o Evangelho, fica inacessível por sua elevação, que é elevado, o Evangelho, se for apresentado, aqui é representado, mas na verdade tem que ser apresentado de súbito ao homem atual, que, por certo, não compreende o Evangelho, de súbito não, e não pratica o Evangelho. Mas, olhai mais longe, tenhamos uma visão mais ampla, uma visão não míope, mas uma visão mais ampla. Olhai para mais longe, na essência da vida.
penetrai mais fundo na ciência. Segue em frente e o evangelho surgirá por si mesmo. Veja que ele disse aqui, penetrai mais fundo na ciência, e isso já aconteceu e está acontecendo também. A ciência, que se chamou materialismo, porque inicialmente foi estudar a matéria, porque é mais palpável, é concreta, é mais grosseira, estudando a matéria, formou-se grupos de materialistas, e no aprofundamento do estudo da matéria, a ciência não encontrou nada sólido. No estudo da matéria, a ciência encontrou energia. Tanto é que a equação de Einstein, que energia é igual a matéria, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, veja, nesse estudo da matéria encontrou energia. E também, depois no aprofundamento da ciência, estudando a energia, a física quântica e a química quântica estão encontrando consciências, estão encontrando o evangelho também. Então, o evangelho surgirá por si mesmo. Nas 3 frentes de estudo da humanidade, que é ciência, filosofia e religião, todas as 3, quando estudadas com profundidade, conduzem a Deus. Todas as 3 conduzem ao Evangelho, que é a lei de Deus. Então, se o estudo aprofundado da filosofia chegará ao Evangelho, que é a lei de caridade, humildade e amor. O estudo da ciência chegou ao Evangelho. O estudo da religião chega ao Evangelho. Então, o Evangelho surgirá inevitavelmente. Vosso mundo é o que se vê da terra. A nossa visão é uma visão no plano terra. A nossa visão é no ponto de vista de quem está na terra. O Evangelho é o mundo olhado do céu. É um outro ponto de vista. Então, quem olha do céu, quem olha de níveis evolutivos espiritualmente mais elevado, vê o Evangelho com muito mais importância do que aqueles que estão na Terra. O absurdo do Evangelho reside em vossa involução. Praticar o Evangelho, para muitos, na Terra, é um absurdo. O Evangelho, para eles, essa norma de vida do Evangelho de Cristo para a maioria na Terra, é um absurdo. Eles não conseguem aceitar, não conseguem entender. Mas o problema está no ser involuído, no ser que não consegue compreender o Evangelho. O Evangelho, visto do alto, é perfeito. No Evangelho, movem-se as forças do infinito. A justiça é automática e perfeita, substancial, e a colaboração social é alcançada. O homem move-se em paz com a harmonia do universo. Veja que o Evangelho é norma de vida, é a lei de Deus, capaz de harmonizar infinitas criaturas. O Evangelho de Jesus de Nazaré, o Cristo, é a expressão da lei de Deus trazida por Jesus. Mas a lei de Deus é universal. Outros profetas também trouxeram a lei de Deus, como Moisés e outros, né, que eu não lembro agora. Maomé também, né? Buda. Claro que em expressões menor do que o do Cristo. Não há mais necessidade de ser forte, basta ser justo. Quando nós deixamos de usar a força bruta e passamos a ser justo, somos protegidos pela lei de Deus. Sim, basta ser justo para que a lei de Deus nos proteja. Força, luta, egoísmo se devoram a si mesmos. No diuturno esforço das ascensões humanas, a força vai sendo desgastada e transforma-se em justiça. A luta vai se transformar em paz. O egoísmo por expansão, cada vez maior o círculo
de expansão do egoísta vai se transformar em altruísmo. Aí vos movereis finalmente no seio da grande lei, e as reações da dor serão reabsorvidas. A dor tem função de ser autoeliminada. Nós já vimos isso no capítulo A Função da Dor. Aqui mesmo, em A Grande Síntese. O mal será ultrapassado. O mal será coisa do passado. É o reino do homem transformado em anjo e santo. É o homem que será transformado em super-homem. É o homem que, por evolução, chega ao nível de herói, de santo e de gênio. Isso nos faz lembrar a questão 540 do Livro dos Espíritos, na obra de Allan Kardec, a evolução do átomo ao arcanjo, arcanjo que iniciou a sua evolução como átomo. Então, é possível a lei do perdão, porque o espírito sente e movimenta outras forças, diferente das forças de vossos pobres braços. Quando atingimos esse nível de evolução do super-homem, é muito mais fácil perdoar. Claro, fica muito evidente a vantagem do perdão, e isso começa a se realizar com mais frequência. E aí estaremos apoiados em forças muito mais poderosas do que as forças dos nossos pobres braços. Veja que a força bruta é superada pela inteligência. Sim, a inteligência tem um poder maior do que a força bruta. Basta observar um anão com uma arma de fogo, uma metralhadora, por exemplo, ele vence um gigante que está cheio da força bruta. Mais à frente nós vamos observar que o amor é muito mais potente do que a inteligência. O amor é a maior força do universo. Basta observarmos que o ser mais inteligente do universo é Deus. Basta observar que o ser mais poderoso, além de inteligente, o ser mais poderoso do universo é Deus. E Deus é todo amor. Essas forças acodem em defesa do justo, mesmo se inerme. Essas forças da vida espiritual, essas forças da providência divina, elas acodem em defesa do justo. E aqui eu diria, principalmente se ele é inerme, se ele está desarmado. É a lei da justiça que fala em vossa consciência. É a lei da justiça que fala em vossa consciência. Ou seja, é a lei de Deus que está escrito em nossa consciência e que, quando a nossa consciência desperta, nós seguimos a lei de Deus, que já está escrito em nossa consciência. Então, é a lei da justiça que fala em vossa consciência, que se exprime mediante os movimentos da alma humana. Então, aquele que parece vencido pela vida torna-se um gigante. Aquele que parece vencido aqui na Terra torna-se um gigante. Lei simples, mas substancial, que constrói o homem, governa-lhe os atos em suas motivações e resolve tudo. Onde vossos sistemas confusos de controle e de sanções nada resolvem. Por exemplo, nossos sistemas de sanções, de punições, de apreensões, nada resolvem. E a solução está na lei de amor. O que é possível resolver e o que seria impossível resolver também é resolvível com amor. Com amor. No Evangelho, o caminho das virtudes está todo traçado. O Evangelho mostra, o roteiro da aquisição das virtudes para ser feliz. No Evangelho, a sua lógica sublime leva a uma seleção de super-homens. O Evangelho vai nos tornar
gênios, santos, e é uma seleção de super-homens. Enquanto a lógica de sua luta cotidiana na Terra conduz a uma seleção de prepotentes. Na Terra, com essa predominância do egoísmo, a luta nossa é uma luta de seleção de prepotentes. Quanto mais prepotente, mais ele domina. Os princípios do Evangelho organizam o mundo e criam as civilizações. O princípio do Evangelho, a lei social do Evangelho, organiza os mundos e criam as civilizações. Os princípios que nós vivemos na Terra desagregam tudo e desperdiçam-se em atritos inúteis. Por onde passa o Evangelho e seu amor, nasce uma flor. Por onde passais vós, morrem todas as flores e nasce um espinho. Essa é a grande diferença de um mundo de expiações e provas, onde impera o egoísmo, o orgulho, a descrença em Deus, o ódio. Destrói tudo. Joga bombas uns sobre os outros, destroem as flores e nascem problemas que existem até hoje nas duas cidades de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, depois que lá foram lançadas as bombas atômicas. Então nasce um espinho, é uma realidade. O Evangelho é lei paradisíaca, o Evangelho é lei para o paraíso, transplantada no inferno terrestre. O Evangelho é essa lei do paraíso, da lei do reino de Deus, trazida por Jesus, transplantada na terra, onde ele chama aqui, nesse inferno terrestre. Só os anjos, no exílio, sabem viver aí embaixo a lei divina ditada pelo Cristo sobre a cruz. Aqui, quem consegue viver a lei do Evangelho ditada por Cristo são os anjos. Aqueles que já são super-homens, santos, gênios. Em vosso mundo, quem renuncia à agressão e à sua defesa e oferece a outra face, quem renuncia a enfiar as garras na carne alheia para tirar vantagens para si e não quer, por princípio de bondade, de honestidade, colher à força todas as alegrias infinitas da vida, fica oprimido. Ele não quer ser agressivo, fica oprimido. É um vencido fora da lei, um expulso, um desvalorizado que se anula. Ou seja, na Terra, na Terra, aquele que compreendeu e vive o Evangelho do Cristo, aqui ele é desvalorizado, ele é um vencido, ele é expulso, ele é um oprimido. Este, oprimido, expulso, desvalorizado, olhado pelo reino da força, é inerme, é desarmado, indefeso, ridículo. Aqueles que estão no reino da força veem quem pratica o Evangelho como um inerme, indefeso, ridículo. Por isso Jesus disse: meu reino não é deste mundo, meu reino não é da força, do egoísmo, do orgulho e do ódio. O reino do Cristo é do amor, da bondade, da caridade, da humildade, da confiança plena em Deus. No entanto, nessa derrota, nessa fraqueza aparente do inerme, do indefeso, do bondoso, de quem pratica o Evangelho, reside o mistério de uma força maior, a força de estar-se alinhado com a lei de Deus, a força que vem da providência divina,
que chega trovejando de longe, despertando nas profundezas da alma o pressentimento de realizações mais amplas. É o despertar da consciência, é nós descobrindo o amor, e com esse sentimento profundo nós vamos ter e faremos realizações muito amplas. O vencedor, no exato momento da vitória, tem a sensação de uma derrota, tem aquele sentimento de derrota. O vencido na terra olha do alto como um vencedor, e é mesmo um vencedor, porque descobriu e viveu formas mais altas de vida. Esse que praticou o Evangelho, que aparentemente é um vencido, na verdade ele é um vencedor. Ele é um vencedor porque ele descobriu formas mais altas de vida, formas mais felizes de vida, no amar ao próximo como a si mesmo, no amar a Deus sobre todas as coisas, na alegria de ser útil, de praticar o altruísmo, na alegria de servir ao próximo. E isso é muito importante. O homem emudece e desorienta-se diante desse estranho ser, diante desse super-homem, desse santo, desse gênio, que está sem armas, proclamando uma lei nova, espetacular, e parece ser esse super-homem de outro mundo. É um homem que atingiu o nível de super-homem, de gênio, de santo. Então, o homem comum fica mudo diante dele. Isso explica porque muitos de nós, quando chegamos na frente de Chico Xavier, dobramos os joelhos e começamos a chorar. Por quê? Porque é um ser diferente, é um ser que já atingiu a bondade e a inteligência, é um ser que nos emudece, nos toca o sentimento. E isso muito mais se nós nos aproximarmos de Cristo, né? De Jesus de Nazaré. O homem sente que, se tem razão em seu ambiente, existe outro mundo, existe um mundo espiritual, além do mundo terreno, onde tudo se inverte. O mundo espiritual é original, é o correto, é o primitivo, é o inicial. E na Terra é um mundo emborcado, invertido do mundo espiritual. O vencido na Terra, lá no mundo espiritual, pode ser um vencedor. E o vencedor na Terra, lá no mundo espiritual, pode ser um vencido. E aí nós lembramos quando Jesus de Nazaré disse: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os últimos na terra, aqueles explorados, enganados, que mantiveram-se na simplicidade, na humildade, na honestidade, no amor, serão os primeiros no reino dos céus. Então, os últimos serão os primeiros. E quando Cristo disse: e os primeiros serão os últimos, os primeiros, aqueles que na terra enganam, aqueles que na terra exploram, aqueles que na terra se elegeram como primeiro, auto-elegeram-se como primeiros, pisando e explorando, no reino de Deus eles serão os últimos e só entrarão quando se tornarem humildes, caridosos, amorosos. Um abismo o separa, o super-homem do homem. Um abismo o separa, o super-homem, o homem desse ser superior. O homem agride e ele, o super-homem, perdoa. Cristo fez isso, demonstrou que isso é uma realidade. É um justo e sabe sofrer. Deus coloca esses seres, super-homens, gênios, santos, Cristos, em ambientes para nos mostrar o caminho da verdadeira vida. Aí está esses super-homens, esses gênios, esses santos,
aí está esses Cristo, que existe também em outros planetas, né? Aí está esse santo para mostrar-vos com sua própria vida o objetivo atingido da evolução, para indicar-vos o caminho da verdadeira vida, a fim de o acompanhardes, seguir o Cristo, acompanhardes a realização da mais alta e fecunda lei social, o amor evangélico. Então, o objetivo desses super-homens, desses santos, desses profetas, desses missionários, é mostrar para nós a lei fecunda, social, o amor evangélico. Veja que estamos falando de amor. É bom deixar bem claro, para não confundir, como muitas pessoas confundem aí fora, dizendo fazer amor, quando eles vão fazer sexo. Não, aqui é amor. Sexo é outra coisa. Amor e sexo são coisas independentes. Existe amor sem sexo. Existe sexo sem amor. Então, são coisas independentes. Aqui falamos do amor evangélico. Aqui trazemos uma amostra bem pálida do que é o amor evangélico, no amor de mãe para com o filho. O amor de mãe para com o filho é um amor incondicional. Mesmo no erro, a mãe ama o filho. Mas é uma amostra bem pálida do amor evangélico. O amor evangélico é daquele que confia em Deus, que ama ao próximo como a si mesmo. O amor evangélico é aquele que o ser é humilde, caridoso, amoroso. Ou seja, é aquele que compreendeu e pratica a lei de amor, justiça e caridade. 3 palavras, mas é uma lei só. Então, nós agradecemos sinceramente a oportunidade de estudarmos juntos essa obra maravilhosa de Pietro Baldi, já no 2º volume, em A Grande Síntese, nesse grande resumo. Então agradecemos a bondade de cada um, a paciência, a tolerância, a concordância de todos em estudarmos juntos essa obra de Pietro Baldi. Fiquemos na paz do Cristo, sejamos aqueles que são dignos das bênçãos de Cristo. Muita paz a todos.